dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Espero que vocês estejam numa boa, numa tranquila, numa relax. Seguinte, pessoas, hoje nós vamos dar início a um conteúdo muito interessante, cara, que nos intriga e nos mostra o quanto que a matemática é bonita, é bela e tem sua magia. Hoje estudaremos os pontos notáveis de um triângulo. Ah, pensa numa matéria gostosa de se aprender, de se estudar, de se avaliar. A partir desses pontos que nós vamos estudar hoje, nós temos que ter primeiro uma base do que vem a ser alguns segmentos dentro do triângulo. Portanto, o conteúdo de hoje que nós abraçaremos está dentro da geometria plana, que será os pontos notáveis de um triângulo retângulo. Certo, e qual vai ser o conteúdo de hoje? Seguinte, pessoas, olhem só. Aqui nós temos os segmentos de um triângulo. Nós vamos estudar ou relembrar o que é uma mediana, o que é uma bissetriz, mediatriz e altura. Ô louco, Diego, que nomes mais cabulosos são esses? Não, são nomes lindos, velho. Nós, quando aprendemos e nos familiarizarmos com eles, vocês vão ver que ele é tranquilo e fácil de se aprender. Posteriormente a aprender esses 4 tipos de segmentos, nós vamos estudar o baricentro, incentro, circuncentro e o ortocentro. Ah, olha só que coisa boa. Bem, vamos lá? Seguinte, inicialmente nós temos que saber as definições do que é uma mediana. Essa palavra não me é estranha, vocês já devem ter visto ela em aritmética, lá em conceitos de probabilidade, estatística. Mas a mediana aqui na geometria está relacionada a ponto médio, ou seja, a mediana de um triângulo é o segmento cujas extremidades são dos vértices, partes dos vértices, né? Desse triângulo, e o ponto médio do lado oposto ao vértice. Pô, Diego, o que você está dizendo? Ele está dizendo isso aqui, ó. A mediana parte de um vértice, vai ser o lado oposto ao ponto médio. Ou seja, divide esse segmento AB em duas partes de B a D. Ah, saquei. Então a mediana parte do vértice e vai até o ponto médio do outro lado oposto. Exatamente, pessoas. Tranquilos, né? Suaves assim? Bom, agora, o que nós precisamos conhecer? O que é uma bissetriz? Já a bissetriz, ela também vai partir de um dos vértices e vai dividir não o lado, mas sim o ângulo. Olha só que coisa linda, bissetriz. Então a bissetriz é um lado que mede um segmento de reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Olha um exemplo aqui. Ó. Sabemos que a soma dos ângulos internos são sempre 180 graus, correto? Se nós somarmos 45, 45, aqui dá um ângulo de 90. Partindo a bissetriz aqui, nós dividiremos esse ângulo de 90 em dois ângulos iguais. Olha que massa. Então, se eu tenho 45 de um lado, aqui já estava 18 do início. Aqui, então, só pode ser 117 graus. A parte superior, então, fica 75, 45 e 63. Que sacada, hein? Então, beleza. Mediana, nós dividimos o segmento em duas partes iguais. Bissetriz, nós dividimos o ângulo em duas partes iguais. Certo. O que vinha a ser a mediatriz, então, Diego? Olha, a mediatriz ela está relacionada à divisão do segmento também. Contudo, porém, entretanto, todavia, nós vamos trabalhar com altura relacionada ao ângulo reto. Ah, não necessariamente a altura, mas nós vamos ter um ângulo reto aqui, ó, porque a altura nós partimos de um ângulo perpendicular, mas aqui nós vamos trabalhar com um ângulo reto, que divide os segmentos também em duas partes iguais. Reparem, o ângulo tem que ser perpendicular, ou seja, formar ângulo de 90 graus. Esse ponto aqui tem que ser o ponto médio do segmento. AD é o ponto médio. Ah, Diego, então você quer dizer que esse segmento aqui, de A até R e de R até B, é o ponto médio de AB? Exatamente. Então nós vamos ter um segmento que forma um ângulo de 90 graus. Ou seja, na mediatriz nós não vamos partir de um vértice. Não, nós vamos simplesmente partir do ponto médio formando um ângulo perpendicular, uma reta. Sacaram? De boa, pessoas? Então tá lá. Essa é a mediatriz. Nós já vimos então a mediana, parte do vértice até o ponto médio. Já vimos a bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. A mediatriz divide o segmento em duas partes iguais, formando um ângulo de 90 graus. Sussa, né? Agora, o último ponto. A altura. Pessoas, a altura ela tem uma característica curiosa. Ela tem que partir necessariamente do vértice. Sempre do vértice. Se o triângulo não for um triângulo bonitinho, ele não vai cair no meio dele. Então, esse triângulo aqui é um triângulo acutângulo,
que é um triângulo, digamos assim, escaleno, com 3 lados diferentes. Logo, este triângulo, quando nós descemos a altura dele, parte do vértice até o seu lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Observe que não ficou exatamente no meio. Ter vértice. Sussa, né? De boa? Bem, e agora, divide o ângulo em duas partes iguais. Dois ângulos iguais. De boa. A mediatriz divide o segmento em duas partes iguais que formam um ângulo de 90 graus. Já a mediana também divide o segmento em duas partes iguais, porém parte do vértice, ao seu lado oposto. Já a altura parte do vértice, não divide o segmento em duas partes iguais, mas tem que formar um ângulo de 90 graus com relação ao seu vértice, partindo desse segmento aqui. As quatro juntas estão aqui, ó. A altura, parte do vértice, formando um ângulo de 90 graus. A bissetriz, que é o verdinho, divide o segmento do ângulo aqui, divide o ângulo em duas partes iguais. A mediana divide o segmento em duas partes iguais, desde que parta do vértice. A mediatriz também divide o segmento em duas partes iguais. Contudo, forma-se um ângulo reto nessa mediana, nesse ponto médio. A mediana e a mediatriz, elas têm de semelhante somente o segmento em duas partes iguais, certo? A bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais e a altura parte do vértice forma um ângulo de 90 graus. Fechou? Por que isso é importante nós termos? Agora que nós vamos entrar na aula a fundo para entender alguns segmentos ou pontos notáveis de triângulos. Bem, vamos lá. Para a primeira definição do baricentro, esse é um ponto comum a um triângulo que seja interno a ele. O que ocorre aqui? Ó? Observem. Nós sabemos que o baricentro ele vai ser o encontro ou o centro de gravidade de um triângulo. Ou seja, se você descobrir o baricentro de um triângulo, é o centro de gravidade. Que massa, né? Desde que esse triângulo seja uniforme e você consegue equilibrá-lo, ele nesse ponto aqui. Legal, né? Daí, então, nós temos que o segmento de 3 baricentros, ou seja, de 3 segmentos que cortam esse ponto aí, nós vamos ter, então, o ponto de encontro, que o baricentro vai ser nada mais, nada menos que o encontro de 3 medianas. Lembra lá, a mediana é o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Então, nós temos meio aqui e meio aqui. Olha o ponto médio aqui. Ó. Partindo de A, partindo de B, partindo de C. Então, o encontro desses três segmentos, dessas 3 medianas, fica essa figura. E elas se intersectam exatamente nesse ponto chamado G. Olha que massa, cara. É o B do baricentro, ou G de centro de gravidade. Boa. O que eu quero que vocês observem? Que esse ponto ele tem algumas características, que ele vai ser equidistante até os vértices. Esse ponto G a B é igual ao ponto G a A, que também é igual do ponto G a C. Isso daí está parecendo um raio, não é? Calma, essa é a deixa. Bem, as propriedades do baricentro, então. A primeira propriedade do baricentro é que ele é um ponto interno ao triângulo. Ele sempre vai ser interno. Como a medida é sempre um segmento interno do triângulo, consequentemente, o baricentro também é, independentemente da sua forma. A segunda propriedade, o baricentro divide, né, a mediana em duas partes cuja razão é 1/2. Olha, esse é um macete interessante. O baricentro, então, vai ser esse segmento aqui. Ó, imagine, de G a M é igual a 2 vezes, ou seja, dividido, né, na real, né, o segmento A a G. Se nós dividirmos o segmento de A a G em 2, nós vamos encontrar de G a M. Ou seja, se aqui equivale a 1, de G a A vale 1, de G a M vale 1, de G a A, então, valerá 2. Olha só que massa. Supondo que essa distância de G a A vale 2, então de G a M vai valer 1. Se o total, então, seria 3. Então, de C a G vale 2 e de G a M vale 1, supondo que esse comprimento total fosse 3, por exemplo. Então a razão dele vai ser 1/2, exatamente. Ó, de G a M vale 1, na razão, tá? E de G a A vale 2.
Olha só, então quer dizer que aqui equivale a 1/3 do todo? Oh, não, equivale a 1/2, pessoas. Esse segmento de G a M vale 1, aqui cabe 2 vezes ele aqui dentro. Sussa? Bem, próxima propriedade. Uma propriedade interessante é quando nós vamos trabalhar no plano cartesiano para o baricentro. Pô, Diego, que loucura! Quantos números tem aí? Quantas letras? Olha, é só termos calma, tranquilidade, respirar fundo e seguir em frente. Aqui nós temos que, no plano cartesiano, é possível encontrar as coordenadas do baricentro. Olha que massa! Você consegue encontrar a coordenada, esse ponto G aqui, ó, pelo plano cartesiano, pelo meio do cálculo, né, da média aritmética. Só calcular a média aritmética, simples e básico assim, dos valores de x e y. Ou seja, se nós notarmos aqui, ó, o vértice A, ele tem digamos assim, uma coordenada AY e XY. Ó, é o ponto A. O mesmo equivale para B, YB e XB. E o mesmo vale para C, XC e YC. Ah, que massa! Daí, se nós dividirmos esse segmento para encontrar o ponto G, que vai ser YG e XG, como é possível encontrar? Nós simplesmente somamos os pontos XA, BX e XC. Só somarmos esses pontos aqui e dividi-los por 3. Não são 3 pontos? Divide por 3, que é a média aritmética, que você vai encontrar. Lembrando que o baricentro é o encontro das mediatrizes, certo? Parte do vértice divide o segmento do outro lado em 2 partes iguais. Bem, agora para a definição de incentro. O incentro, vocês lembram lá da bissetriz? A bissetriz faz o que mesmo? Divide o segmento? Não, divide o ângulo em 2 partes iguais. O ângulo. Então, o encontro de 3 bissetrizes, que divide o ângulo em 2 partes iguais, vai nos dar o incentro. Ô, louco! Sim, bem de boa assim, né? Suavão. Ou seja, para nós encontrarmos dessa semi-reta, o encontro delas, que gera a bissetriz, elas têm algumas propriedades também, que eu vou mostrar para vocês agora. Olhem só. Aqui nós vamos estudar a parte do incentro. Beleza, o incentro nós sabemos que é o encontro das bissetrizes. O que a bissetriz faz? Divide os ângulos internos em 2 partes iguais. Se nós pegarmos esse triângulo, traçarmos uma bissetriz do ponto A, outra do ponto B, outra do ponto C, vai haver uma intersecção ali. Ó. Essa intersecção nos gera um ponto interno. Logo, essa bissetriz ela tem essa característica. Beleza, e quais as propriedades que ela pode nos dar? Observem só, com o encontro dessas 3 bissetrizes, nós teremos um ponto similar ou equidistante ao centro do seu triângulo até a sua, digamos assim, a sua base, sua lateral por si só. Aqui que nós vamos encontrar então esse segmento aqui, ó, traçando o ponto do incentro até o vértice com ângulo perpendicular, nós vamos ter uma distância equidistante, ou seja, iguais. Então nós vamos ter uma circunferência inscrita ao triângulo, do triângulo, né? Olha que massa! Então nós vamos ter o R. Oh, louco, que firmeza, né? Isso é muito lindo, fala a verdade. Ou seja, o incentro ele vai ser sempre, então, equidistante aos lados do triângulo. O centro daqui vai ser equidistante ao lado do triângulo, interno a ele. Ou seja, o incentro de uma circunferência inscrita ao triângulo. Ela está inscrita, a circunferência está inscrita. Memorizem isso. Fechou? Beleza. Vamos só um exemplinho básico e tranquilo aqui. Observem, para nós estudarmos a fundo o triângulo e as relações do incentro, que é a divisão dos 2 ângulos iguais do encontro das retas de uma bissetriz. Nós temos aqui esse segmento desse triângulo, esse triângulo com um ângulo interno a ele a 130 graus. Fechou? Partindo aqui, ele é o incentro do ponto B, do vértice B e do vértice C, esse ângulo aqui. Ó. Então, ele é o incentro. Ele vai ser, então, a divisão desses 2 ângulos de partes iguais e desses 2 ângulos em partes iguais, como nós vamos ver agora.
Sabendo que é um ponto de encontro das bissetrizes, então nós traçamos essas retas, nós vamos ter esses ângulos. Olha só que interessante. Nós temos então que esse ângulo interno é 130, aqui é alfa, aqui é beta. Dividimos o ângulo em duas partes iguais, então quer dizer que a soma dos ângulos internos é 180. Então se eu somar 130 mais alfa mais beta, tem que ser igual a 180, né? Olha só que massa. Fazendo essa subtração aqui, nós descobrimos que alfa mais beta vai ser igual a 50, porque 130 positivo passa negativo. Subtrai dá 50. Então alfa mais beta já tem o valor de 50. Guarde esse valor aí. Nós queremos encontrar o ângulo A. Quanto que vale o ângulo A? Beleza. Continuando pela ideia, nós sabemos que se nós somarmos 2 beta mais 2 alfa mais esse ângulo A, vai ser igual a 180, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo. 2 alfa mais 2 beta mais o A é igual a 180. Então, colocamos em evidência o número 2 aqui, mas nós já sabemos que alfa mais beta é igual a 50. O que nós fazemos? Substituímos. Ao fazer isso, o que nós encontramos? Igual a 180. Olha que massa! Então, a razão que nós vamos encontrar aqui é de 100, passa subtraindo, então o valor de A equivale a 80 graus. Lindo, né? Show! Agora nós vamos ver umas propriedades interessantes que está relacionado diretamente aos pontos notáveis do triângulo, que é o circuncentro. Beleza, Diego? O circuncentro, o que ele vai ser? Se recordam lá da mediatriz, que divide o segmento em duas partes iguais formando um ângulo reto? Boa. O encontro das três mediatrizes ou das mediatrizes nos dará o circuncentro. Como que nós vamos encontrar? Esse é o ponto médio. Esse é o ponto médio do ponto AC, do ponto AB e do ponto BC, sempre formando um ângulo de 90 graus. Se recordam lá? Então, o encontro dessas três mediatrizes, que formamos a altura, nos dará o circuncentro. Olha que massa! Quais vão ser as propriedades que nós vamos obter aqui, então? Observem. Nesse ponto central, ele vai ter algumas distâncias equidistantes, que vai ser do ponto central A, do ponto central AB e do ponto central AC. Olha só, então aqui nós vamos ter o raio de uma circunferência. O circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, ou seja, ela vai estar escrita externamente. Aqui, se nós traçarmos uma giratória desse triângulo, nós obteremos uma circunferência. Então o centro do circuncentro é exatamente o centro de uma circunferência também. Isso, com raios equidistantes aqui. Sussa, né? Olha só que lindo. Bem, aqui nós temos então o circuncentro é equidistante aos vértices do triângulo. Ou seja, o que ele quer dizer? Vértices são esses pontos de encontro. Então, o centro da circunferência é equidistante a eles. Então, nós teremos o raio de uma circunferência. Beleza, mas nós temos algumas características. Como nós vamos encontrar o circuncentro de um triângulo retângulo? De que maneira? Lembrando que o circuncentro é o encontro das mediatrizes, então é o encontro das alturas, né? No ponto médio de um triângulo. Então traçamos o ponto médio e linhas perpendiculares a ela. O que nós encontramos aqui? Nesse ponto do triângulo retângulo que nós encontraremos o circuncentro. Fechou? Importante. Essa distância do centro da circunferência ou do ponto médio da hipotenusa aqui vai ser igual do ponto até o seu vértice de ângulo de 90 graus. O que isso quer dizer? Observe que nós teremos essas distâncias equidistantes, ou seja, iguais ao ponto do centro do circuncentro até os seus vértices. Então a circunferência vai estar circunscrita novamente. Olha que doido, né? Então esse daí é o circuncentro, que é o ponto médio que está na hipotenusa do triângulo. Beleza, e quando o triângulo ele for diferente, o que pode ser? Bom, mas primeiro vamos fazer uma recapitulação. Sabemos que no triângulo retângulo, o circuncentro está na hipotenusa, certo? E ele vai ser equidistante aos seus vértices, nesse exato ponto. Então, nós temos uma circunferência circunscrita a ele. Circunscrita externa, inscrita interna. É exatamente. Aqui está circunscrita. Memorizaram isso? Boa. E quando o triângulo ele for obtusângulo, um triângulo com ângulo de maior que 90 graus, aonde estará o circuncentro? Vamos traçar aí os pontos médios. Aonde ocorrer o encontro dessas retas, dessas alturas, será o circuncentro. Olha que curioso, ele está externo ao triângulo. Então essa distância aqui ela vai ser equidistante.
sempre aos vértices. Do C a B é o raio, do C a A é o raio, do C a C é raio. Olha só que massa, isso é um triângulo então obtusângulo. E o triângulo, e já quando nós vamos trabalhar um ponto externo ao triângulo, isso é importante. Beleza, um pequeno exemplo básico e rápido aqui. Nós temos que nesse triângulo, abaixo, né, da medida A, sabendo-se que o ângulo A, né, sabendo que O é o centro do é o circo-centro do triângulo, então nós temos que é de 130 graus. É parecido com aquele anterior, né? Então, o que é um circo-centro? É equidistância aos vértices do triângulo, ou seja, esse ponto aqui é equidistante a B, equidistante a C, equidistante a A. Logo, nós podemos trabalhar nessas propriedades, que esses ângulos ele vai poder obter um triângulo isósceles, dois lados iguais e um diferente. Dois lados iguais e um diferente, dois lados iguais e um diferente. Olha só que curioso. Então nós temos dois ângulos iguais e um ângulo diferente para cada um dos triângulos formados. Massa, né? Tá vendo como é lindo? Vamos dar esse valor ao ângulo de 25. Por quê? Se o total da soma dos ângulos internos é 180, para 180 nós já temos 30, certo? Então falta 50. Logo, os ângulos das bases vão ter que ser 25 obrigatoriamente. Show, né? Então, continuando. Aqui nós temos um ângulo alfa. Logo, o ângulo beta se forma aqui também. Então nós já damos nome aos bois, perfeito? Guarda isso daí. Nós sabemos então que fazendo a soma de todos os ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então soma o ângulo A e B, B e 25, alfa e 25, alfa e beta, beta e 25, alfa e 25. Então a soma desses ângulos internos do triângulo maior dá 180. Logo, colocando em evidência o 2A e somando 25 dá 50. 2 alfa mais 2 beta. Nós vamos colocar em evidência esses dois, então colocando aqui dá aproximadamente, aí dividindo todos por 2, vai dar então alfa mais beta mais 25 igual a 90. Dividimos tudo por 2. Aqui então nós teremos que alfa mais beta será igual a 65, porque o 25 passa para lá subtraindo. Olha só, então descobrimos o valor de alfa mais beta. Sussa, né? Aqui já é um outro exemplo, que é o baricentro, que nós já vimos anteriormente. Esse exemplo aqui eu vou deixar para vocês resolverem. Fechou? Qualquer dúvida, vamos procurar aí, porque aqui é a explicação do baricentro. Vamos lá, próximo. Bem, pessoas, agora para a definição do ortocentro. O ortocentro vai ser o ponto de encontro de todas as alturas, mas as alturas de um triângulo, ela sempre parte do vértice. Ou seja, para descobrir a altura de um triângulo, tem que formar um ângulo de 90 graus na base, traçar um segmento até o seu vértice. E nisso forma a altura, lembra lá? Então, a altura de todos os vértices vai ocorrer o encontro. Esse encontro se chama ortocentro. Beleza, Diego. E quais vão ser as propriedades desse maluco doido? Seguinte. Aqui nós temos que as propriedades por um triângulo, digamos, acutângulo, que é um triângulo menor, que tem ângulos menores que 90 graus, eles vão ser a altura que fica no interior desse triângulo. No interior, fechou? Todos esses ângulos aqui ó, são menores que 90, então o ponto do ortocentro está no interior dele. De boa até então, né? Bom, aqui então nós vamos ver as propriedades do ortocentro. Quais são as diferenças do triângulo? Aqui no triângulo retângulo, aonde vai se encontrar o ortocentro? Exatamente no vértice do ângulo de 90 graus. Porque nós temos a altura partindo do vértice desse ponto OL, do OJ, e também temos o encontro das alturas nesse ponto TO. Então o encontro é ponto aqui. Exato, esse é o ponto de encontro do ortocentro, das três alturas. Suave, né? Já aqui nós temos as propriedades do ortocentro para diferentes triângulos relacionados a triângulo obtusângulo. Triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus, que é esse triângulo aqui. Ó. Para encontrar essa altura, nós temos que traçar esses segmentos. Como funciona? Nós estamos sempre trabalhando com vértices, certo? Nós traçamos aqui, ó. Desse ponto, nós traçamos uma altura para esse lado, que tenha de encontro assim esse segmento para este ponto, ó. Nós temos esse segmento aqui partindo, fazendo prolongamento para este ângulo, e temos o prolongamento também deste lado com esse outro vértice. Observe que todos os três vértices estão trabalhando com a altura, fazendo o prolongamento deles. Observe, o ponto então vai ser externo ao triângulo, bem distante. Olha só que louco fica, né? Partindo então a altura desse ponto, fazendo prolongamento
nós teremos o encontro das 3 alturas nesse segmento aqui, nesse ponto. Show, né? Bem, um pequeno resumão então. Para um triângulo equilátero, como este aqui, o incentro, o baricentro e o circuncentro, aqui como está descrito aqui, circuncentro, incentro, baricentro, ortocentro, vai ser exatamente no centro desse triângulo. Esse triângulo equilátero é monstro, cara. Ele consegue fazer o encontro de todos os segmentos. Para lembrar o que é altura, bissetriz, mediatriz e mediana, aqui nós temos o triângulo ao lado. O encontro, então, das bissetrizes, as bissetrizes é o encontro de todos os pontos, certo? De todos os pontos que divide o ângulo em duas partes iguais. As medianas parte do vértice e divide o segmento em duas partes iguais. As alturas parte do vértice e forma um ângulo de 90 graus com o seu lado oposto. A mediatriz faz um ângulo de 90 graus, não necessariamente precisa partir do vértice. Tem que dividir o segmento em duas partes iguais. Fechou? Suave assim. Galera, um exercício que eu deixo para vocês. Esse aqui é bem de boa, bem suave. Estou disponível no grupo do Caô lá no WhatsApp. Me procurem para poder tirar dúvidas sobre esse exercício. E por hoje, eu deixo essa pequena frase de efeito que eu acredito que seja muito importante. Vocês podem passar assim, sabe, a pensar. Acreditem, nós temos momentos de altos e baixos e esses momentos nos tornam produtivos e improdutivos. Contudo, para sabermos se algo vai ter um resultado ou não, é necessário fazer, né? Então, o Mahatma Gandhi, ele propôs em sua ideologia de vida, em seus princípios, a seguinte frase: você nunca sabe que resultados, né, virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão. Mahatma Gandhi. Fica essa frase de efeito aí para vocês refletirem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraços, pessoas!